E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências e agora nós vamos dar início aí às duas linhas de pensamento, digamos assim, que vão finalizar o nosso ano, 2 capítulos, né? E nós vamos começar esse penúltimo capítulo falando de eletricidade, tá? Então tá ali, ó, capítulo 18 de ciências, eletricidade. Bom, primeiro nós precisamos definir o que é eletricidade. Aí vocês podem pensar, bom, professor, eletricidade é aquilo que eu tenho em casa, na tomada, coloco o meu equipamento lá, sei lá, minha televisão, meu computador, alguma coisa, meu ventilador, ar-condicionado, o refrigerador, enfim. E aí as coisas funcionam, isso é eletricidade. Na verdade não é só isso, né, gente? Nós também somos eletricidade, né? Mas do ponto de vista físico, eletricidade então será definido como movimento ordenado, ou seja, do que? Dos elétrons, né? Então os elétrons eles se movimentam de forma ordenada. Nós temos aí basicamente 2 tipos de movimentos de elétrons, né? O movimento contínuo, onde eles só vão, e o alternado, onde eles vão e vêm. Vão e vêm. Tá, bom, tá aí, conceito, né? Que são parte de um átomo químico. Então, olha só, gente, os elétrons, eles fazem parte da constituição da matéria. A matéria, ela é química, né? Ela tem lá as suas representações, os seus elementos, né? Que são basicamente 118, né? Se nós olharmos a tabela periódica. Bom, vamos fazer uma ligação com a aula passada, onde nós falávamos sobre poluição atmosférica. Eu até citei os óxidos para vocês, que formam a chuva ácida, né? Trouxe aqui, por exemplo, o óxido de enxofre, o SO3. O SO3, galera, ele tem enxofre e oxigênio. Um enxofre, 3 oxigênios. Quando ele se liga à água, no caso H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, nós temos a união destas duas formas de matéria, formando uma terceira, né? Então, nós temos aqui uma reação química de síntese, ou seja, 2 matérias formam uma diferente, sem resíduos, ok? Então, eu tenho 2 hidrogênios, tenho 1, 2, 3, 4 oxigênios, 4 oxigênios, tenho 1 enxofre, 1 enxofre. Tudo que está aqui nos reagentes, depois da equação química, estará aqui também no produto, tá? Então, cada elemento químico deste, enxofre, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, terá, então, na sua constituição atômica, né, todo átomo tem um núcleo e tem eletrosferas, algumas subpartículas, tá? Por exemplo, se você olhar na tabela periódica, cada elemento químico tem um quadrinho com a sua abreviação, no caso o hidrogênio H, né? Em cima tem um número, aqui o hidrogênio é 1. O que significa este 1? Este 1 é o Z, é o número de prótons de carga positiva. Então, olha lá, gente, próton tem carga positiva, tá? Positiva. Então, tem um próton. Este é o Z, o número de prótons, né? Tá lá na tabela periódica, tá? Na química, existe um padrão. Os elementos que estão representados na tabela periódica, eles estão neutros, ou seja, geralmente eles estarão com o mesmo número de prótons e de elétrons. Elétron é carga negativa, tá? É carga negativa. E lá no núcleo nós teremos também os nêutrons, que são representados pelo N, que não tem carga, é neutro, né? Neutro, enfim, olha só. Então, geralmente no núcleo, o número de prótons será igual ao número de elétrons, que não estão no núcleo, eles estão nas eletrosferas, que são, na verdade,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eletrosferas. Essas eletrosferas, então, são as áreas onde os elétrons vão circular. No caso aqui, se eu tenho 3 prótons desse elemento, se eu for na tabela periódica e olhar qual é o elemento que tem um número atômico 3, eu poderei já deduzir que este elemento químico, ele tem 3 elétrons em cada átomo, 3 elétrons, sendo 2 na primeira camada e 1 na segunda. Isso também é uma outra regrinha que nós vamos ver aí futuramente no 9º ano, tá? Então, se nós considerarmos isso, então, os elétrons que estão na última camada, geralmente, são os elétrons que vão promover esse movimento ordenado, que vão migrar de um átomo para o outro, produzindo, então, o que nós conhecemos como eletricidade, tá? Ok, galera? Tranquilo até aqui? Bom, além disso, nós temos que considerar também que estas cargas positivas e negativas, elas têm um tipo de comportamento, tá? Seja apresentando cargas, então, positivas com positivas, elas têm um comportamento. Negativa com negativa tem um outro comportamento. Positivo com negativo tem um comportamento diferente. Tá? Isso é importante do ponto de vista de eletricidade. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com 2 polos, positivo e positivo, eu vou ter repulsão, né? Negativo com negativo eu vou ter atração e positivo com negativo eu terei, negativo com negativo eu terei repulsão e positivo com negativo eu terei atração, tá? Esse princípio básico das cargas elétricas, ele vai permitir com que nós possamos entender como nós podemos eletrificar uma matéria. Eletrificar uma matéria é possível do ponto de vista elétrico, né? Olha só, existem várias formas, nós vamos aqui apenas trabalhar 2, tá? No ano que vem nós vamos trabalhar outras formas complementares. Vejam, por atrito, o que é atritar? É pegar 2 matérias e esfregar uma outra. Tá? Então, por exemplo, posso pegar essa fita, esse apagador e atritar ambos, tá? Estes 2, eles, em teoria, eles estão neutros, né? Neutros, ou seja, eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons, cada um dos 2, essas matérias. Mas se eu atritar os 2, há um ponto em que eu consiga reorganizar nesta matéria os prótons e elétrons, eu terei então uma polarização. Olha só, atrito 2 que estão neutros, né? Mesmas cargas, mesma quantidade de prótons e elétrons, até que todos os prótons estejam aqui em uma matéria e todos os elétrons estejam em outra. Ou seja, eles serão corpos polarizados. Gente, é possível isso, né? É bem possível. Nós podemos usar o exemplo, então, de uma caneta Bic, que eu posso esfregar numa parede qualquer, né? Pego a caneta Bic, coloco ali sem tampa e esfrego continuamente e solto. A caneta Bic vai ficar grudada lá na parede. Por quê? Eu promovi um atrito e uma polarização. Olha só, positivo com negativo atrai. Então, se eu atritei e polarizei, o que acontece? A atração, a caneta Bic fica lá, grudadinha na parede. Parece magia, mas não é, né? É física, ok? Bom, eu posso, então, com base nesta teoria e nos tipos de matéria, saber quando um corpo se tornará positivo, terá mais prótons, ou negativo, terá mais elétrons. Porque já existe uma série, uma tribo elétrica, que mostra a tendência em perder, se tornar positivo, ou ganhar elétrons, se tornar negativo, tá? Então, nós devemos dar uma olhadinha no livro de vocês, existe lá um monte de matéria, né, que tende a ganhar e que tende a perder elétrons, tá? Então isso aí é atrito, tá, galera? Beleza? Formas de polarizar. Digamos que eu pegue um desses corpos que foram então carregados eletricamente e aproxime de um corpo que está neutro, tá? O
que vai acontecer? Seguindo esse princípio aqui, ó, esse princípio da repulsão e da atração, eu terei então uma forma de induzir o corpo neutro a se tornar também, de certa forma, um corpo carregado ou positivamente ou negativamente. Então, aproximei o carregado negativamente do neutro. O que acontece? Os prótons, eles são atraídos para o lado do corpo que está carregado negativamente. E os elétrons, eles são repelidos para o lado oposto. Por quê? Olha só, repulsão e atração. Repulsão e atração. Se eu construir ali, nesse corpo que eu estou induzindo, um aterramento, tá? Colocar ali, os elétrons deste corpo aqui, eles migrarão para o solo. Se eu na sequência, logo na sequência, tirar esse aterramento, eu terei então um corpo carregado positivamente e um negativamente. Gente, assim, se eu consigo ter uma fonte positiva, ou seja, que tem menos elétrons, que se eu aproximar um elétron ele vai para lá, eu posso então criar uma fonte de DDP, diferença de potencial. E é a diferença de potencial que promove o fluxo elétrico de um lugar que tem bastante para um lugar que tem pouco. E esse DDP aqui vocês usam dia a dia e nem sabem, né? É o que nós chamamos de voltagem, tá? Ou tensão, né? Que nossa casa lá é 110 volts ou 220 volts. Então, é a diferença de potencial que eu tenho lá naquele meu circuito elétrico, tá, galera? Então tá aí, ó, conceito, né? Conceito de eletricidade. Fomos a fundo, vimos lá onde é que estão os elétrons, como são os prótons e claro que existem os nêutrons também, e como que nós podemos então promover aí a polarização da matéria para promover o fluxo elétrico. Valeu, galera, grande abraço, professor Alcides, e até a nossa próxima aula e nosso bate-papo daqui a pouquinho. Tchau, tchau.